A surpreendente revelação que o marido escondeu por anos, um segredo chocante que mudará tudo. Clara sempre foi a professora de artes mais apaixonada da escola. Seus alunos a adoravam, e ela tinha um jeito especial de transformar qualquer aula em uma viagem mágica pelo mundo da criatividade. Seu marido, Daniel, era o apoio que ela sempre sonhou. Cuidava dela, sempre cheio de surpresas e gestos românticos. Mas, de uns meses pra cá, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Daniel estava se afastando. Compromissos que não eram bem claros, chamadas misteriosas a qualquer hora do dia. Clara sentia um aperto no peito sempre que o via sair, como se algo estarde. Enquanto limpava um armário na sala de aula, um objeto caiu. Era um velho diário empoeirado, escondido atrás de livros esquecidos. Clara hesitou antes de abri-lo. As páginas estavam amareladas e a caligrafia era apressada, quase como se quem escreveu estivesse desesperado. Ela começou a ler. Daniel escrevia sobre uma vida que Clara nunca imaginou. Nomes estranhos, lugares obscuros e uma mulher que não era ela. O nó na garganta cresceu a cada página. A esposa dele, que ele nunca mencionou, estava viva. A forma como descrevia o vínculo que tinha essa mulher era avassaladora. Clara sentiu um frio na barriga, como se estivesse presa em um pesadelo. Eu fiz isso para te proteger. Foi o que ele disse na última noite em que voltara para casa, quando Clara finalmente confrontou-o sobre o diário. Os olhos dele eram profundos, repletos de uma dor que ela não conseguia entender. Ainda há uma ameaça. Prometi que protegeria você. Fiz o que era necessário. Como assim? Que tipo de vida de segredos era aquela? Enquanto o silêncio envolvia o espaço entre eles, Clara sentia um rolar de emoções. Medo, traição, amor e uma necessidade desesperada de descobrir a verdade. Daniel se afastou da escola, conhecendo pessoas que Clara nunca viu e envolvendo-se em situações que pareciam saídas de um filme de suspense. Olhos que a observavam em lugares que frequenta. Murmúrios que ela escutava enquanto passava pela catequese de professores. Era como se uma rede de mistério estivesse se estendendo ao redor dela. Mas a maior bomba foi quando um recado anônimo apareceu na porta de sua sala. Ela quer o dela de volta. O coração de Clara disparou. Quem era essa mulher? Que direito ela tinha em relação a Daniel? Clara encarou seu reflexo no espelho da sala. Uma mulher em conflito com o amor e a desconfiança, entre a segurança que uma vez sentiu e o abismo que se abriu à sua frente. Um novo dia amanheceria, e Clara sabia que a busca por respostas não seria fácil. Cada revelação ameaçava desmantelar a vida que levou anos para construir. Mas a verdade chamava pelo seu coração. Até onde ela estaria disposta a ir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava paralisada diante do espelho, o pulso acelerado, os pensamentos girando como uma tempestade. Ela quer o que é dela de volta. O recado martelava em sua mente. O que Daniel não havia lhe contado? Ela precisava saber, e logo. O frio na barriga levou a decidir que conversaria novamente com ele naquela noite. Quando Daniel chegou, a atmosfera estava tensa. Clara respirou fundo, preparou as palavras que queria dizer, mas assim que o viu, seu coração disparou. Ele parecia mais pálido, os olhos escondendo algo que ela não conseguia entender. Clara, precisamos conversar. Ela começou, mas ele a interrompeu. Você encontrou o diário? A voz dele tremia. O nó na garganta dela ficou mais apertado. O que estava prestes a ouvir? Eu quero entender, Daniel.
Quem é essa mulher? O silêncio é ensurdecedor. A tensão entre eles parecia elétrica. A cada palavra que saía da boca dele, Clara sentia uma mistura de medo e determinação. Ele estava prestes a se abrir. De repente, o celular de Daniel tocou. Ele hesitou. A ligação parecia ser de um número desconhecido, mas ele atendeu. O semblante dele... E antes que Clara pudesse perguntar o que estava acontecendo, ele desligou. Daniel, o que foi isso? O olhar nervoso dele a fez ficar mais atenta. É complicado. Precisamos ir. Clara franziu a testa. Ir aonde? Mas Daniel não respondeu. Ele pegou a mão dela e a puxou para fora de casa. Um misto de adrenalina e receio circulava no ar enquanto se dirigiam ao carro. As ruas estavam vazias e a escuridão se tornava cada vez mais opressiva. Clara sentia que um abismo a engolia, mas havia uma parte dela que estava ansiosa para descobrir a verdade. Chegaram a um armazém abandonado nos arredores da cidade. Murmurou, sua voz quase em sussurro. Quando entraram, Clara viu um grupo de homens em trajes escuros. O clima era tenso, como se uma batalha estivesse prestes a acontecer. Você não deveria ter trazido ela, Daniel. Um dos homens falou com uma voz áspera. Clara se virou para Daniel, completamente confusa. O que está acontecendo? E então, como se a realidade estivesse desmoronando ao redor dela, um som surdo ecoou. Uma porta do fundo se abriu e uma mulher apareceu. O cabelo dela era longo e escuro e o olhar penetrante. Clara paralisou. Era ela, a esposa que Daniel nunca mencionou. Você, novamente, a mulher disse, mal contendo a raiva. A tensão era palpável. Clara sentiu seu estômago revirar. O que estava prestes a acontecer? Daniel a puxou para perto de si, protegendo-a, mas Clara não conseguia desviar o olhar da mulher. Você não sabe o que ele fez. Ele mentiu para você. O ataque foi abrupto. Uma discussão eclodiu. Gritos misturados a ameaças. Clara mal conseguia acompanhar. Ele está em perigo e você não faz ideia do que pode acontecer. A mulher não parecia querer ferir, mas a maneira como falava insinuava que havia muito mais em jogo. Segure-a! Um dos homens gritou. E antes que Clara pudesse entender tudo, a direção da situação mudou abruptamente. Um barulho ensurdecedor de um tiro cortou a escuridão. Clara sentiu um choque percorrer seu corpo. Daniel empurrou-a para o lado e tomou um tiro no ombro. O desespero a invadiu. Clara se jogou ao lado dele, tentando compreender o caos, as vozes ecoando. O mundo à sua frente desmoronava. Daniel, não, por favor! Suas mãos tremiam. A dor dele a atingia com cada segundo que passava. Oh, fiz isso para proteger você, ele murmurou entre gemidos. Mas Clara já não sabia em quem confiar. Ela viu a mulher olhando para eles e em sua expressão havia algo que não se encaixava. Raiva, medo, desespero e por um momento Clara sentiu que havia uma conexão ainda mais profunda entre elas do que apenas a presença do amor traiçoeiro de Daniel. As coisas nunca mais seriam as mesmas. Clara olhou para Daniel, para a mulher, para o sangue que se espalhava pelo chão. O que mais estava oculto? E, acima de tudo, como ela poderia confiar em alguém novamente? Espelho. O pulso acelerado. Os pensamentos girando como uma tempestade. Ela quer o que é dela de volta. O recado martelava em sua mente. O que Daniel não havia lhe contado? Ela precisava saber. E logo. O frio na barriga levou a decidir que conversaria novamente com ele naquela noite. Quando Daniel chegou, a atmosfera estava tensa. Clara respirou fundo, preparou as palavras que queria dizer. Mas assim que o viu, seu coração disparou. Ele parecia mais pálido
os olhos escondendo algo que ela não conseguia entender. Clara, precisamos. A tensão entre eles parecia elétrica. A cada palavra que saía da boca dele, Clara sentiu uma mistura de medo e determinação. Ele estava prestes a se abrir. De repente, o celular de Daniel tocou. Ele hesitou. A ligação parecia ser de um número desconhecido, mas ele atendeu. O semblante dele se transformou num estilhaço de preocupações. Sim, tô chegando. E antes que Clara pudesse perguntar o que estava acontecendo, ele desligou. Daniel, o que foi isso? O olhar nervoso dele a fez ficar mais atenta. É complicado. Precisamos ir. Clara franziu a testa. Ir aonde? Mas Daniel não respondeu. Ele pegou a mão dela e a puxou para fora de casa. Um misto de adrenalina e receio circulava no ar enquanto se dirigiam ao carro. As ruas estavam vazias e a escuridão se tornava cada vez mais opressiva. Clara sentia que um abismo a engolia, mas havia uma parte dela que estava ansiosa para descobrir a verdade. Chegaram a um armazém abandonado nos arredores da cidade. O lugar parecia ter saído de um filme de terror, e cada passo que davam fazia seu coração bater mais rápido. É aqui, Daniel murmurou, sua voz quase um sussurro. Quando entraram, Clara viu um grupo de homens em trajes escuros. O clima era tenso. Você não deveria ter trazido ela, Daniel. Um dos homens falou com uma voz áspera. Clara se virou para Daniel completamente confusa. O que está acontecendo? Então a porta se abriu com um rangido alto. Uma mulher apareceu. O cabelo dela era longo e escuro, e o olhar penetrante. Clara a paralisou. Era ela, a esposa que Daniel nunca mencionou. Você novamente, a mulher disse com raiva contida. As palavras dela cortaram o ar como facas. A tensão era palpável. Clara sentiu seu estômago revirar. Você não sabe o que ele fez. Ele mentiu para você. O ataque foi abrupto. Uma discussão explosiva começou. Gritos misturados a ameaças. Clara sentiu seu coração acelerar, a confusão crescendo, e então, em meio ao caos, a mulher encarou Clara. Algo na expressão dela mudou. Foi como se uma cortina tivesse sido levantada. Você não entende, ela gritou. Ele não é apenas um homem comum. Ele é um agente. O próprio chão parecia se mover sob os pés de Clara. Agente do quê? Do governo. Ele foi designado para um trabalho que envolve riscos. Riscos que vão muito além. De nós duas. E tudo fez sentido. Lembrou das chamadas, dos compromissos, do jeito discreto como ele saía. Ele não tá apenas te protegendo. Ele tá te escondendo. Clara olhou para Daniel e ele parecia mais pálido do que nunca. As palavras dela atingiram o ponto certo. Daniel, o que você tá escondendo? Ela sentia que o ar ao redor deles estava carregado de segredos. A mulher continuou. Ele foi forçado a deixar seu passado para trás. Mas agora ele foi comprometido. E tudo pode desmoronar. Clara não sabia se acreditava, mas algo no olhar da mulher a fez hesitar. Uma súbita conexão a atingiu. Antes que pudesse raciocinar, um grito cortou o ar. Cuidado! E um novo personagem entrou na cena. Um homem com uma arma na mão. Os olhos loucos, de fúria. O momento em que o tiro ecoou foi como uma explosão. Daniel se jogou na frente de Clara. E o som de um disparo cortou o ar. Clara ficou paralisada, olhando para Daniel no chão. Daniel, não! O desespero a invadiu. Mas antes que pudesse se aproximar, a mulher a segurou firme. Não, ele fez isso para salvar você. Clara não conseguia respirar. Daniel estava no chão, a vida vazando dele. Mas a mulher a puxou, não deixando que seu olhar se desviasse. Ele fez escolhas. Agora você precisa fazer as suas. E no meio do caos, Clara percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que mais estava oculto? E acima de tudo, como ela poderia confiar em alguém novamente? As perguntas martelavam na cabeça enquanto olhava para o rosto encharcado de lágrimas da mulher, percebendo que os laços de amor e traição estavam mais entrelaçados do que nunca. Afinal, quem era realmente Daniel e quem ela estaria disposta a perder para descobrir a verdade? Clara estava em um turbilhão.
Com o sangue de Daniel manchando o chão e a mulher estranha à sua frente, ela sentiu que o mundo havia virado de cabeça para baixo. As palavras da esposa escondida ecoavam na sua mente. Ele mentiu para você. A fúria de um homem armado lançava uma sombra sobre o que deveria ser uma conversa. O caos se instalou e a única certeza que ela tinha era que precisava agir. Daniel! Ela se agachou ao lado dele. O rosto dele estava pálido e ele tentava controlar a dor. Clara sentiu o calor do corpo dele e a frieza da situação. Vamos sair daqui. Mas mesmo enquanto falava, a mulher continuava olhando para ela. A raiva em seus olhos se transformando em algo que Clara não conseguia identificar. Então, o tempo pareceu parar. Antes que alguma coisa fosse dita, um grito cortou o ar. Corre! Um dos homens que estava com a mulher se virou, cada músculo dele tenso, e começou a atirar. O som dos disparos era ensurdecedor, mas a adrenalina tomou conta de Clara. Ela puxou Daniel e o arrastou para um canto, longe das balas. O chão estava coberto de cacos de vidro e o ruído de uma luta ecoava. A mulher a olhava, agora com uma expressão de desespero. Você precisa saber a verdade, ela gritou. Mas o som de outro tiro cobriu suas palavras. Clara, ofegante, se virou. O homem de antes estava caindo, e mesmo caindo, teve tempo de atirar novamente. Dessa vez, acertou a mulher. Clara viu-a cambalear, segurando o ombro. Não! Ela gritou, um verdadeiro grito de desespero e horror. Neste instante, quando Clara se virou para Daniel, percebendo que ele estava em estado crítico, a mulher caiu, um olhar de dor em seu rosto. A tensão estava em um pico. O que poderia ser mais cruel? Eles estão vindo. Daniel forçou a voz. Clara, sem saber o que fazer, olhou de volta. A mulher caída tinha os olhos fixos em Clara, uma lágrima escorrendo pelo seu rosto. Mesmo estava ouvindo uma verdade rodeada por mentiras. Daniel estava misturado nesse quebrar de confiança e agora estava machucado. Mas antes que ela pudesse processar, uma figura conhecida emergiu na porta do armazém. A mãe de Daniel. O coração de Clara disparou em reconhecimento e confusão. O que ela estava fazendo ali? Daniel, não! O que aconteceu? O olhar dela percorreu o armazém e se fixou na mulher caída. E o mundo de Clara desabou ainda mais. Você não deveria estar aqui. Daniel forçou as palavras, mas seus olhos mostravam medo. Mas a mãe ignorou, e Clara viu algo brilhar em suas mãos. Era um cartão. Onde está a verdade, Daniel? O tom dela era acusado. Você não pode ficar escondendo isso para sempre. O armazém parecia agora um palco de revelações. As peças começaram a se juntar, mas Clara ainda estava perdida. Ela sentiu o nó na garganta apertar enquanto assistia à luta entre Daniel e sua mãe. Você não entende, mãe! Ele gritou, mas a mulher segurou o cartão mais firmemente, desafiadoramente. Eu não devia ter confiado em você. Os olhos dela estavam cheios de determinação e raiva. E num movimento rápido, ela passou o cartão para o chão. Aparentemente, uma chave de tudo. Clara olhou. E ao empurrá-lo sob o raio de luz, a escrita surgiu. Operação Aurora, família em perigo. O chão parecia desmoronar sob seus pés. O que isso significava? Ao olhar de volta para Daniel, uma fenda se abria entre eles. O que era a Operação Aurora? Que tipo de segredo sua vida em comum com Daniel realmente escondia? E se a mulher, mesmo ferida, não fosse a vilã? Com o tempo se esgotando e a confusão dominando, Clara percebeu que as respostas estavam ao seu redor. Mas ela também sabia que a verdade poderia custar tudo o que ela amava. Como seguir em frente? Como confiar novamente? Clara respirava pesado, olhando para a cena complicada. Um novo mistério surgia, enquanto o armazém começava a ser engolido pela escuridão. A busca pela verdade estava apenas começando. Mas tudo o que ela queria era que a luz voltasse a brilhar em sua vida.
E agora, com antigos segredos e novas faces surgindo, o que poderia acontecer a seguir? Clara estava paralisada. O cartão no chão, Operação Aurora, parecia brilhar como um farol em meio ao caos. A tensão no ar era palpável. E com o desespero crescendo ao ver Daniel ferido, ela não sabia se olhava para ele ou para sua mãe, que agora tinha tirado o foco do homem que um dia vigorosamente amava. Daniel, você precisa de ajuda! Clara gritou, mas ele mal conseguia responder, seu olhar se perdendo entre a dor e a confusão. A mãe dele continuava a encarar aquele cartão. O desgosto em seu rosto era visível. O que você queria esconder, Daniel? O que estava fazendo? Mas antes que ele pudesse argumentar, o armazém explodiu em gritos e o eco de passos pesados. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Olhos de pranto da mulher caída mantinham-se fixos nela, como se quisessem passar informações sem palavras. A urgência era esmagadora. Então, como se o tempo tivesse parado, uma porta se abriu com força e 4 homens surgiram. Eram altos, vestidos como sombras, e Clara soube imediatamente que eles não estavam ali para fazer perguntas. A atmosfera se transformou em algo mortal. Daniel, precisamos ir! Um deles gritou, e o pânico tomou conta. O homem armado, que tinha atirado antes, olhou para a presença crescente de seus companheiros e ficou paralisado. O olhar descontrolado. Não, você não pode levá-lo! A mãe de Daniel gritou. Mas a voz dela foi abafada pelo barulho da luta. E então, aquilo que Clara jamais esperaria ver, aconteceu. O homem que Daniel tinha se colocado na frente em um ato de heroísmo começou a se levantar com uma determinação que deixava todos atônitos. Não é só isso, Clara! Daniel gritou, seus olhos se encontrando com ele. Gela um brilho que revelava muito mais do que dor. Tudo isso é parte de um plano que vai muito além de vocês. Ele fez um gesto para a mulher que estava ferida. Ela não é a minha esposa, ela é uma agente dupla. E o que eu protegi é mais grave do que você pode imaginar. Coração acelerado. Clara não conseguia processar o que ouvia. O que ele estava dizendo? A mulher, presa entre a fúria e a dor, não conseguiu protestar. Você sempre foi ingênuo, Daniel. A verdade nunca foi o que você pensa. Eles estão atrás de você. E agora também dela. O olhar da mãe de Daniel se estreitou. Você traiu a família. Traiu tudo por causa dela. O coração de Clara afundou. A luta estava tomando formas que ela jamais poderia imaginar. A sala girava e a confusão reverberava, cada palavra parecendo mais uma facada. Eu só queria te proteger, Daniel gritou, sua voz se misturando com o terror que tomava conta do espaço. Clara sentiu seu mundo desmoronando. A mulher não era uma rival, mas a chave para descobrir a verdade sobre Daniel. Algo que ele nunca teve coragem de contar. Era uma traição em segredo, camuflada sob promessas de amor. Eu fiz isso para todos nós, Clara, Daniel continuou, mas a fúria dela era incontrolável. E por que você nunca me revelou isso? O que mais você escondeu? Seu olhar se transformou. Agora se enchia de raiva, mas também de um amor desgastado. Antes que ele pudesse responder, um dos homens armados deu um passo à frente apontando a arma para Daniel. Você precisa decidir, Daniel. Proteger sua família ou proteger seus segredos. A tensão cortou o ar como uma lâmina. Clara começou a sentir a pressão do momento. Cada respiração tornava um peso. O que deveria fazer? A lealdade a Daniel ou a necessidade de verdade? E no momento em que a arma estava prestes a disparar, uma explosão irrompeu do fundo do armazém. E tudo virou caos. O chão tremeu. A mãe de Daniel, as sombras, Clara. E até mesmo a mulher ferida. Tudo ficou envolto em poeira e gritos ensurdecedores. Clara não conseguiu evitar um novo e devastador nível de confusão. Dor e incerteza a envolveu como uma onda. No caos, uma figura desconhecida surgiu da fumaça. E as palavras que saíram de seus lábios mudaram tudo.
Pararam a Operação Aurora, mas o que vem a seguir pode ser muito pior. O rosto não era estranho. Clara reconhecia, mas a mente estava tão abalada que não conseguia conectar os pontos. O campo de batalha havia mudado. O mistério não acabara, como ela pensava. Agora, tudo estava prestes a ficar ainda mais complicado. Para quem Clara poderia olhar? E mais importante, quem realmente era Daniel e o que todos estavam escondendo? A luta só estava começando. Clara estava paralisada. O cartão no chão, Operação Aurora, parecia brilhar como um farol em meio ao caos. A tensão no ar era palpável, e com o desespero crescendo ao ver Daniel ferido, ela não sabia se olhava para ele ou para sua mãe, que agora tinha tirado o foco do homem que um dia vigorosamente amava. Daniel, precisamos ir, ela gritou, mas ele mal conseguia responder, seu olhar se perdendo entre a dor e a confusão. A mãe dele continuava a encarar aquele cartão, o desgosto em seu rosto visível. O que você queria esconder, Daniel? O que estava fazendo? Mas antes que ele pudesse argumentar, o armazém explodiu em gritos e o eco de passos pesados. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Olhos de pranto da mulher caída mantinham-se fixos nela, como se quisessem passar informações sem palavras. A urgência era esmagadora. Então, como se o tempo tivesse parado, uma porta se abriu com força e 4 homens surgiram. Eram altos, vestidos como sombras, e Clara soube imediatamente. Transformou em algo mortal. Daniel, precisamos ir! Um deles gritou e o pânico tomou conta. O homem armado que tinha atirado antes olhou para a presença crescente de seus companheiros e ficou paralisado, o olhar descontrolado. Não, você não pode levá-lo! A mãe de Daniel gritou, mas a voz dela foi abafada pelo barulho da luta. E então, aquilo que Clara jamais esperaria ver aconteceu. O homem que Daniel tinha se colocado na frente, em um ato de heroísmo, começou a se levantar com uma determinação que deixava todos atônitos. Não é só isso, Clara! Daniel gritou, seus olhos se encontrando com os dela, um brilho que revelava muito mais do que dor. Tudo isso é parte de um plano que vai muito além de vocês. Ele fez um gesto para a mulher que estava ferida. Ela não é a minha esposa. Ela é uma agente dupla. E o que eu protegi é mais grave do que você pode imaginar. Coração acelerado, Clara não conseguia processar o que ouvia. O que ele estava dizendo? A mulher, presa entre a fúria e a dor, não conseguiu protestar. Você sempre foi ingênuo, Daniel. A verdade nunca foi o que você pensa. Eles estão atrás de você. E agora também dela. O olhar da mãe de Daniel se estreitou. Você traiu a família. Traiu tudo por causa dela. O coração de Clara afundou. A luta estava tomando formas que ela jamais poderia imaginar. A sala girava e a confusão reverberava, cada palavra parecendo mais uma facada. Eu só queria te proteger, Daniel gritou, sua voz se misturando com o terror que tomava conta do espaço. Clara sentiu seu mundo desmoronando. A mulher não era uma rival, mas a chave para descobrir a verdade sobre Daniel, algo que ele nunca teve coragem de contar. Era uma traição em secreto, camuflada sob promessas de amor. Eu fiz isso para todos nós, Clara. Daniel continuou, mas a fúria dela era incontrolável. E por que você nunca me revelou isso? E que mais você escondeu? Seu olhar se transformou. Agora se enchia de raiva, mas também de um amor desgastado. Antes que ele pudesse responder, um dos homens armados deu um passo à frente, apontando a arma para Daniel. Você precisa decidir, Daniel. Proteger sua família ou proteger seus segredos. A tensão cortou o ar como uma lâmina. Clara começou a sentir a pressão do momento, cada respiração se tornando um peso. O que deveria fazer? A lealdade a Daniel ou a necessidade de verdade? E no momento em que a arma estava prestes a disparar, uma explosão irrompeu do fundo do armazém e tudo virou caos. O chão tremeu, a mãe de Daniel, as sombras, Clara e até mesmo a mulher ferida. Tudo ficou envolto em poeira e gritos ensurdecedores. Clara não conseguiu evitar um novo e devastador nível de confusão. Dor e incerteza a envolveu como uma onda.
No caos, uma figura desconhecida surgiu da fumaça, e as palavras que saíram de seus lábios mudaram tudo. Pararam a operação tão abalada que não conseguia conectar os pontos. A poeira se assentou e a figura se revelou. Era alguém que Clara nunca esperou ver, seu próprio pai. Ele estava de pé, firme e determinado. Mas o olhar dele era detentor de um conhecimento profundo que Clara não compreendia. Você não deveria estar aqui. A voz dela saiu num sussurro automático. Eu fiz o que tinha que ser feito, ele respondeu, seu tom calmo lentamente desfazendo a confusão. Tinha que proteger você, Clara. E também o que você desconhece. A revelação era como um soco no estômago. O que ele sabia que ela não sabia. A tensão disparou. Daniel olhou para Clara, e seu olhar não era mais o de um amante, mas de um homem que sabia que ela poderia não gostar. Do que estava prestes a ouvir. O seu pai, ele estava envolvido em tudo isso. Ele sempre esteve. O coração de Clara disparou. Como assim? Ela queria gritar. O que mais estava envolvido? A rede de mentiras estava mais complexa do que ela podia imaginar. E quando a figura do pai dela começou a se dissolver na confusão, Clara percebeu que talvez, só talvez, o maior segredo de todos estava prestes a ser revelado. Sobre o que você está falando? A voz dela era rasgada. Cada sílaba perfurando a sala agora silenciosa. Uma verdade escondida atrás de todas aquelas mentiras. Clara não conseguia desligar voz e expressão, e a revelação estava prestes a estourar. Quando você tiver todas as peças, tudo mudará. A partir de agora, você não confiará em ninguém. E, enquanto o mundo ao redor dela começava a desmoronar, sua própria vida se tornava uma grande mentira. O que mais estava escondido sob a superfície? Clara sabia que o pior estava por vir. Clara paralisada. O cartão no chão, Operação Aurora, parecia brilhar como um farol em meio ao caos. A tensão no ar era palpável, e com o desespero crescendo ao ver Daniel ferido, ela não sabia se olhava para ele ou para sua mãe, que agora tinha tirado o foco do homem que um dia vigorosamente amava. Daniel, precisamos ir! Ela gritou, mas ele mal conseguia responder, seu olhar perdido entre a dor e a confusão. A mãe dele continuava a encarar aquele cartão, o desgosto em seu rosto visível. O que você queria esconder, Daniel? O que está fazendo? Antes que ele pudesse argumentar, a sala explodiu com o som de passos pesados. Clara sentiu que seu coração congelava. 4 homens surgiram, todos altos e vestidos de preto, como sombras se movendo em um filme de ação. Ela sabia que eles não estavam ali para ajudar. A atmosfera se tornava cada vez mais mortal. Daniel, precisamos ir. Um deles gritou, e o pânico tomou conta como um redemoinho. O homem que havia atirado antes ficou paralisado, inquieto. Enquanto os outros avançavam, Daniel tentou se levantar, mas seu corpo não respondia. Não! Você não pode levá-lo! A mãe de Daniel gritou, sua voz alta e cheia de desespero. Clara sentia o mundo girar. Ela queria gritar, mas as palavras falharam. Então, no meio do tumulto, ao fundo das nascem, tudo ao redor, ela tremia. O chão parecia se abrir, e em meia poeira ele se levantava. Clara avistou uma figura familiar. Era seu pai. Ele surgiu da fumaça, como um espectro perdido, e o choque foi colossal. Pai, o que você está fazendo aqui? A voz dela falhou, enquanto as lágrimas escorriam sem controle. Ele olhou para ela, os olhos cheios de uma urgência imensa. Clara, você não pode confiar neles. Eles são a razão pela qual estou aqui. O que você está dizendo? O coração dela disparou. O que tudo isso significava? Daniel, a verdade é que você não sabia. O passado dele está mais perto do que você imagina. A voz de seu pai era uma mistura de desespero e intensidade. Ele era parte de um projeto do governo, um espião, e há muito tempo que eu deixei isso de lado para proteger você. Clara se sentiu tonta. Um espião? Daniel era um espião?
As palavras ficaram suspensas no ar, e uma tempestade de confusão tomou conta. Você está mentindo! Daniel gritou, tentando ignorar a dor. Eu fiz tudo para te proteger, Clara. Você não sabe a verdadeira ameaça. O pai de Clara inclinou a cabeça, como se quisesse que ela o entendesse. Ameaça? O que eles querem fazer com você pode devastar tudo o que amamos. Eles não vão parar até conseguirem acabar com nossa família. Então, um dos homens armados que tinha se aproximado, eles fez um gesto brusco, e um tiro foi disparado. O som do estrondo ecoou como um trovão. Clara se virou e, em um instante cru, viu seu pai ser atingido. O corpo dele colidiu com o chão com um estrondo surdo. E o desespero tomou conta de Clara. Pai, não! Ela caiu ao lado dele, a dor cortando sua alma. A visão de seu pai no chão a devastava. E enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo, outra explosão girou novamente o espaço. A luta e o grito de Daniel se misturavam em um lamento triste. Daniel olhou para ela. Seu olhar era um mar de arrependimento. Eu não sabia. Ele sussurrou, sua voz quase inaudível. O peso da verdade se instalou entre eles como um abismo irremediável. Você mentiu para mim o tempo todo. Clara gritou, a raiva queimando em suas veias. E enquanto os ecos da dor ainda reverberavam, a atmosfera mudava mais uma vez. A mulher ferida, que estava esquecida no meio do caos, arfou e, com um último respiro, apontou para o cartão no chão. Você não entende. Sua vida depende disso. E antes que qualquer um pudesse reagir, seu corpo se contorceu e sua expressão se tornou vazia. Um silêncio sufocante caiu. O destino de todos estava em jogo, e a verdade voava longe, em meio a segredos não revelados. Clara limpou as lágrimas. Agora, determinada a buscar respostas, sabendo que toda a sua vida estava a um passo de se desintegrar. A realidade estava mais intrincada e obscura do que ela jamais poderia imaginar. O que mais estava à espreita nas sombras? Clara estava paralisada, o cartão no chão. Operação Aurora parecia brilhar como um farol. Em meio ao caos, a tensão no ar era palpável, e com o desespero crescendo ao ver Daniel ferido, ela não sabia se olhava para ele ou para sua mãe, que agora tinha tirado o foco do homem que um dia vigorosamente amava. Daniel, precisamos ir! Ela gritou, mas ele mal conseguia responder, seu olhar perdido entre a dor e a confusão. A mãe dele continuava a encarar aquele cartão, o desgosto em seu rosto visível. O que você queria esconder, Daniel? O que estava fazendo? Antes que ele pudesse argumentar, a sala explodiu com o som de passos pesados. Clara sentiu que seu coração congelava. 4 homens surgiram, todos altos e vestidos de preto, como sombras se movendo em um filme de ação. Ela sabia que eles não estavam ali para ajudar. A atmosfera se tornava cada vez mais mortal. Daniel, precisamos ir! Um deles gritou, e o pânico tomou conta como um redemoinho. O homem que havia atirado antes ficou paralisado, inquieto, enquanto os outros avançavam. Daniel tentou se levantar, mas seu corpo não respondia. Não! Você não pode levá-lo! A mãe de Daniel gritou, sua voz alta e cheia de desespero. Clara sentia o mundo girar. Ela queria gritar, mas as palavras falharam. Então, no meio do tumulto, algo inesperado aconteceu. Uma explosão ressoou do fundo do armazém. O chão parecia abrir, e em meio à poeira que se levantava, Clara avistou uma figura familiar. Era seu pai. Ele surgiu da fumaça, como um espectro perdido, e o choque foi colossal. Pai, o que você está fazendo aqui? A voz dela falhou enquanto as lágrimas escorriam sem controle. Ele olhou para ela, os olhos cheios de uma urgência imensa. Clara, você não pode confiar neles. Eles são a razão pela qual estou aqui. O que você está dizendo? O coração dela disparou. O que tudo isso significava? Daniel, a verdade que você não sabia, o passado dele está mais perto do que você imagina. A voz de seu pai era uma mistura de desespero e intensidade. Ele era parte de um projeto do governo, um espião. E há muito tempo que eu deixei isso de lado para proteger você.
Clara se sentiu tonta. O espião? Daniel era o espião? As palavras ficaram suspensas no ar e uma tempestade de confusão tomou conta. Você está mentindo, Daniel gritou, tentando ignorar a dor. Eu fiz tudo para te proteger, Clara. Você não sabe a verdadeira ameaça. O pai de Clara inclinou a cabeça, como se quisesse que ela o entendesse. Ameaça? O que eles querem fazer com você pode devastar tudo o que amamos. Eles não vão parar até conseguirem acabar com nossa família. Então, um dos homens armados que havia se aproximado fez um gesto brusco e um tiro foi disparado. O som do estrondo ecoou como um trovão. Clara se virou e, em um instante cru, viu seu pai ser atingido. O corpo dele colidiu com o chão com um estalo surdo e o desespero tomou conta de Clara. Pai! Não! Ela caiu ao lado dele, a dor cortando sua alma. A visão do pai no chão a devastava. E enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo, outra explosão girou novamente o espaço. A luta e o grito de Daniel se misturavam em um lamento triste. Daniel olhou para ela. Seu olhar era um mar de arrependimento. Eu não sabia, ele sussurrou, sua voz quase inaudível. O peso da verdade se instalou entre eles como um abismo irremediável. Você mentiu para mim o tempo todo, Clara gritou, a raiva queimando em suas veias. E, enquanto os ecos da dor ainda reverberavam, a atmosfera mudava mais uma vez. A mulher ferida, que estava esquecida no meio do caos, arfou e, com um último respiro, apontou para o cartão no chão. Você não entende. Sua vida depende disso. E antes que qualquer um pudesse reagir, seu corpo se contorceu e sua expressão se tornou vazia. Um silêncio sufocante caiu. Clara sentiu um choque, mas a verdade estava prestes a ser revelada. Ela olhou para Daniel, então para os homens e percebeu algo. O cartão. Um deles, o que parecia ser o líder, deu um passo à frente. Você não pode acreditar nas palavras dela. O verdadeiro traidor está mais perto do que você imagina. O quê? Clara sentiu o coração parar. Quem é o verdadeiro traidor? E como se o mundo estivesse prestes a desmoronar, o homem tirou uma máscara, revelando um rosto conhecido. Era o melhor amigo de Daniel, Marco, que estava desaparecido havia meses. Você não acreditou que ele poderia ter me abandonado, não é? Mas aqui estou, e a verdade é que eu também estava em suas mãos. O governo não só controla o que você faz, mas também aqueles que você ama. Clara ficou em choque. A imagem de Marco e toda a amizade que tinham pareciam um eco distante. Você? Por que você faria isso? Para proteger Daniel. Ele estava prestes a se envolver em algo maior do que nós todos. E agora? Agora você precisa escolher entre a verdade ou a segurança de todos. O que mais estava oculta? Quem realmente estava no controle? Clara sentiu as peças do quebra-cabeça se desintegrar enquanto a realidade à sua volta se tornava cada vez mais nebulosa. A luta não era só pela verdade, era pela sobrevivência. O passado e as lealdades estavam diante dela, e ela tinha que decidir do que era capaz. E enquanto a luz começava a desvanecer no armazém, tudo o que Clara podia fazer era perguntar o que realmente é a Operação Aurora. E com suas palavras, cada minuto se tornava mais pesado, envolto em mistério e desespero. Clara sentiu o mundo desmoronar ao redor dela. O choque da verdade sobre Daniel e a aparição de seu pai pesava em sua mente. O cartão brilhava no chão, como que mais confuso do que ela já estava. O intervalo de silêncio foi quebrado pelo ruído ensurdecedor de um telefone tocando. Era o celular de Marco, ainda preso em seu bolso. Ele atendeu, e a voz do outro lado reverberou pelas paredes do armazém, como um eco de um passado sombrio. Está tudo em risco. Precisamos agir agora. O olhar de Marco se intensificou, seu rosto de desespero ganhando uma nova coloração. A Operação Aurora. Você não sabe. O que isso significa? Eles estão aqui. Eles sabem. Quem sabe? O que está acontecendo? Clara gritou, puxando a jaqueta de Daniel para acordá-lo daquela dor e desespero. Mas ele estava preso entre o sofrimento e a negação, imerso na confusão do momento.
A cena começou a se agitar, enquanto os homens de preto disfarçavam a tensão no ambiente. A mulher ferida no chão começava a se agitar. Suas forças diminuíam com cada respiração, mas seus olhos encontraram os de Clara. Uma faísca de entendimento cruzou entre elas, e Clara sentiu um frio na barriga. Você precisa saber, a verdade é muito maior do que você pensa. A mulher disse, sua voz baixa e tensa. Daniel é apenas uma peça neste jogo, e Marco, você também. A revelação atingiu Clara como um soco no estômago. O que você quer dizer com isso? A ansiedade a consumia, e ela olhou de um para o outro como se esperasse que um deles pudesse desvendar aquele mistério. Ele está brincando com fogo, Marco respondeu, sua frustração explodindo. Você não percebe? O governo está atrás dele por causa de um erro que ele cometeu. Um erro que pode alterar tudo. Clara já não sabia quem acreditava. As sombras tomaram conta do espaço, e aquele armazém, antes familiar, agora era um labirinto de segredos. Uma sensação de urgência crescia como chamas dentro dela. Não bastava só saber. Clara precisava agir. Então, de repente, houve um movimento à porta. Uma figura familiar surgiu entre a poeira. Era Laura, a melhor amiga de Clara, com a expressão que mostrava aqui. A situação tinha tomado um rumo inesperado. Clara, o que está acontecendo? Ela apressou-se na direção delas, mas os homens armados estavam mais rápidos. Não, fuja! Clara gritou, mas Laura já estava dentro do alcance das sombras. E então, sem aviso, os homens se moveram como um relâmpago, capturando Laura contra a parede. O que antes parecia ser apenas uma conversa virou uma batalha. Clara sentiu o pânico subir como um trovão dentro dela. Deixa ir! Daniel, apesar da dor, reuniu suas forças, mas tudo estava acontecendo rápido demais. O estalo de uma arma foi ouvido, e Clara, com o coração na boca, assistiu enquanto a situação se transformava numa tempestade. Marco desviou o olhar, os traços de culpa misturados à urgência. Você não entende, ele insistiu. Isso não é só sobre vocês. É sobre o destino de todos nós. E antes que mais perguntas pudessem ser feitas, a figura relutante de Laura começou a se transformar. Ela olhou Clara diretamente nos olhos e uma sombra atravessou seu semblante. Clara, se você não me ajudar, não apenas Daniel, mas todos nós vamos pagar o preço. E então, um brilho momentâneo surgiu em sua expressão. Você precisa saber. Sou mais do que sua amiga. Faz parte disso também. Sou uma agente da Operação Aurora. O choque quase cortou a respiração de Clara. Ela entendeu. Todo o seu mundo havia mudado novamente. Laura, a amiga que sempre esteve ali, agora era a chave de algo muito mais complexo. O nó na garganta dela se tornava indomável, misturado com a ira de ter sido enganada. Clara estava cercada por mentiras e verdades cortantes. E enquanto a cena se desenrolava, com gritos e a percepção de que ninguém era quem parecia ser, a rachadura se transformou em um abismo. Ela parou, respirou fundo, e a única reação possível foi enfrentar a tempestade que se avizinhava. Então, o que vamos fazer agora? As palavras pairaram no ar como a solidão em uma sala cheia. Uma pergunta sem resposta, mas a certeza de que mais segredos estavam em jogo. O que significava tudo isso? Agora, mais do que nunca, Clara precisava descobrir a verdade, e uma única resposta ressoava em sua mente. Tudo poderia acabar em tragédia, se eles não se unissem. Clara sentiu que o mundo estava desmoronando ao seu redor. O choque das verdades reveladas a deixava sem chão. Enquanto olhava para Daniel ferido, sua mãe indignada, e Marco, que agora se mostrava uma peça fundamental em todo o jogo. O som do celular ainda ecoava, misturando-se ao turbilhão de emoções que a movia. Não podemos mais perder tempo, gritou Marco, seu rosto agora exausto e determinado. Eles virão atrás de nós a qualquer momento. A Operação Aurora é muito maior do que imaginamos. Precisamos sair daqui e descobrir o que é realmente nosso. Laura, agora mais clara quanto ao seu papel, se aproxima,
ainda tremendo de dor e desespero, mas com um olhar resoluto. Se nos unirmos, temos chances de desvendar esse mistério. Não podemos deixar que eles ganhem. Clara olhou para Daniel. Seus olhos estavam cheios de culpa e dor. Você ainda me ama, mesmo após tudo? A pergunta saiu sem pensar, como um grito em meio à confusão. O nó na garganta parecia apertar ainda mais. Clara, eu jamais quis que você se envolvesse nisso. Eu fiz tudo para te proteger. Daniel balbuciou, um misto de dor e amor nos olhos. Mas era tarde demais. As palavras não consertariam tudo. O desespero dela estava estampado no rosto. Basta, precisamos decidir agora, Clara disse, sua voz mais firme. Em um momento de clareza, o poder da escolha a invadiu. Se eles estão atrás de nós, então temos que agir. A verdade será a nossa arma. Ao redor, os homens se moviam, inquietos. O clima estava denso. Clara tomou a dianteira, impulsionada por uma nova determinação. Marco, se você tem informações, agora é a hora de compartilhá-las. A Operação Aurora pode acabar com tudo, mas também pode ser nossa salvação. Os homens que estavam com Marco sempre pareciam estar um passo à frente, mas agora Clara não tinha certeza de que eles estavam certos. Ela precisava de respostas, teria a verdade. E então, uma ideia surgiu. Vamos para o escritório de operações. Eles têm tudo lá, é o lugar mais seguro. Não, Clara, é um risco grande demais, Laura protestou. Mas o olhar de Clara insistia. E se for isso que eles querem? Se deixarmos o medo nos paralisar, teremos perdido antes mesmo de tentar. Sua voz ecoava por todo o armazém, enquanto Daniel a observava, uma mistura de admiração e preocupação. E assim, com o coração na mão e a vida em riscos, cada um escolheu um caminho nervoso para a verdade. Passos rápidos, ofegantes e o apelo de um futuro incerto. Ao chegarem ao escritório, a atmosfera estava pesada. Clara puxou o cartão, agora quase um símbolo de esperança. As luzes piscavam como se aquelas paredes também estivessem à espera de um milagre. Daniel, com a dor do ferimento, mas ainda assim firme, se aproximou. O que vamos encontrar aqui pode mudar tudo. O olhar de Laura fixou-se em uma tela. Precisamos acessar os arquivos da operação. O passado está mais vivo do que pensávamos. As interações tornaram-se rápidas. A intensidade crescia. Clara digita. Marco observa a porta, enquanto acompanhantes ansiosos ficam em espera. Cada clique parecia uma batida de um coração, enquanto informações surgiam na tela. Por fim, o mapa da operação. É tudo interligado. O que estamos vendo é parte de um plano maligno, Clara exclamou, com a glória da revelação. As peças estavam finalmente em seus lugares, mas logo a alegria se transformou em pânico. Os alarmes começaram a soar. Era tarde demais. Eles sabiam sobre eles. Clara sentiu o corpo gelar. A porta começou a se abrir violentamente e a liberdade parecia escapar por entre os dedos. Temos que sair agora, Daniel gritou, puxando Clara pela mão. O olhar dela cruzou com o de Marco. O que fazer? E no instante em que o caos se instaurava, Clara soube que a luta estava apenas começando. O coração disparou enquanto os passos se aproximavam. E a única certeza era que a verdade, apesar de trágica, poderia ser a única saída. Agora, você precisa me ajudar, porque o que vem a seguir pode ser muito pior. A sensação de urgência se enchia na sala e, naquele momento, todos sentiram que a vida deles dependia disso. E a história deles ainda não tinha chegado ao fim. O que encontrariam naquela escuridão? E aí, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a seguir contando histórias como essa. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.